Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Saúde desta quinta-feira, encerrando o mês de novembro, nosso último dia de novembro. E claro, né? Dezembro tá logo aí. E para essa quinta-feira, para o nosso Papo Saúde, a gente vai falar sobre um tema que é aquilo que todo mundo faz, aproveitando a chegada do final do ano, para quem não cumpriu aquele objetivo, né, do emagrecimento que foi colocado lá no ano passado, e agora em dezembro quer fazer tudo para emagrecer, para chegar nas festas de final de ano super bem com o corpo, super de bem com o corpo também, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre emagrecimento saudável, e quem tá aqui para falar comigo sobre esse assunto hoje é ela, a Gabriela Cantarelli, ela que é farmacêutica esteta e trabalha há 8 anos com emagrecimento saudável por meio da franquia Magra. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Alessandra. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nessa noite e espero que a gente possa ter um bom papo, né? Com certeza teremos um excelente papo sobre emagrecimento. Fica aqui com a gente, então, para você saber um pouquinho mais sobre esse tema. E, Gabriela, conta pra gente, então, primeiro, qual que é o conceito de emagrecimento saudável? Emagrecer de forma equilibrada, né? Não existe essa situação de restrição, e sim equilíbrios. A gente precisa ter uma nutrição adequada, nutrientes equilibrados, e cada indivíduo ele tem uma necessidade. Então, a gente precisa ter esse conjunto de ações, né? Para a gente poder realmente ter um emagrecimento satisfatório. Até porque, né, gente, o emagrecimento ele está muito relacionado à saúde, né? Como que se dá essa relação, Gabi? Exatamente. Existem muitas patologias que estão ligadas ao emagrecimento, né? E aí, quando a gente consegue melhorar o equilíbrio nutricional do corpo, a gente também tem uma resposta em várias doenças, como diabetes, hipertensão, as próprias dislipidemias, né? Triglicerídeos, colesterol elevado. A gente acaba recebendo muitas pessoas com essas patologias que onde a gente consegue ter uma melhora desses quadros simplesmente mudando a composição corporal. Existe uma diferença, Gabi? Conta pra gente entre quem quer perder peso e quem precisa perder peso? Existe, né? Porque tem muitas pessoas que buscam justamente pela estética, né? Então, às vezes, a gente tem um contraponto ali de imagens, né? Muitas pessoas buscam com uma imagem distorcida de si mesmo. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho nesse sentido, né? Qual é a real necessidade dessa pessoa? E aí entra também o estético e também voltado a patologias, né, para quem realmente precisa perder peso. Como que vocês fazem essa análise? Existe uma equipe que trabalha essas pessoas que buscam esse atendimento? Sim, é muito importante a gente ter uma equipe multiprofissional, não simplesmente só a parte de nutrição, né? Trabalhar num conjunto multiprofissional faz com que as pessoas tenham uma perda de peso mais equilibrada, mais satisfatória, ajuda na manutenção, ajuda a evitar os efeitos sanfonas também, né? Com certeza. Quanto por cento está relacionada à parte profissional e quanto por cento está relacionada a pessoal, né, de quem busca esse emagrecimento saudável? Muito importante a tua pergunta, tá? As pessoas precisam colocar em prática. Não existe uma mudança de hábito simplesmente como um milagre de uma hora para outra, né? A gente precisa de orientação adequada, a gente precisa de um acompanhamento. Então, é muito importante que as pessoas também coloquem em prática aquilo que os profissionais estão orientando. Procurar profissionais especializados nesse sentido é muito importante também, tá? Existem também profissionais na área que, às vezes, acabam conduzindo de formas errôneas. Então, equilibrar isso dentro das reais necessidades do cliente, do paciente, é bem importante. Vocês, quando o paciente chega, como é que é o processo dentro da Magras? Assim, ele recebe esse primeiro atendimento e depois? Sim, o primeiro passo é a gente fazer uma consultoria, né?
tentar identificar qual é a real necessidade dele e em que parâmetro ele está, né? Através de um laudo profissional, um laudo de pesquisa técnica. Massa magra, massa muscular, composição de gordura do corpo, real condição metabólica. E aí, a partir disso, a gente começa a personalização. Porque muitos clientes, muitas pessoas buscam por um determinado valor X. Né? Eu quero perder 10 quilos. Mas essa é a real necessidade? A gente precisa ter um olhar mais ampliado para poder conduzir ele dentro desse resultado que ele quer. Tá? E essa avaliação ela é feita por exames, por algum tipo de equipamento? Sim, a gente usa alguns equipamentos, né? Balança de bioimpedância, que nos dá uma foto, né, de como é que está o corpo nesse momento. A gente busca também medidas de circunferência abdominal, que está ligada também a muitas doenças cardiovasculares. Então, é importante olhar o indivíduo como um todo, não necessariamente só o que ele realmente busca. Não é só os 10 quilos, né, que a gente precisa olhar. Né? Então, tem um conjunto por trás também. Né? E essa perda de peso, ela é fácil ou ela é difícil? Depende. Tá? Depende da sua caminhada. Ela pode ser muito fácil, mas ela também pode ser muito difícil. Principalmente para quem está muito preso porque a alimentação está muito ligada à cultura, ao cultural, né? E a gente traz essa cultura na nossa vida. Então, muitas vezes, mudar a cultura, mudar hábitos, não é tão simples assim. Mas quando a gente começa a mudar com uma boa orientação, de passos em passos, ela se torna fácil. Tá? Aí a coisa flui, né? Aí acontece. Aí acontece. E quais são os principais desafios para quem precisa perder peso? Justamente essa mudança de hábito, né? Como a gente falou, né? A parte cultural que está presa, ligada ao alimento. Existem muitas coisas que estão ligadas ao sentimento que a alimentação traz, a paradigmas que a gente traz também na questão alimentar. E que muitas vezes também não é certo e nem errado, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio nesse ponto. Então, trabalhar com isso, às vezes, se torna um pouco de desafio. Mas acredito que um ponto bem importante é quando a gente começa a ter essa tomada de consciência, tá? Quando a gente começa a ter a consciência daquilo do estado que a gente está para o estado que a gente quer. Aí, com um bom acompanhamento, uma boa orientação, e a gente começa a construir essa caminhada, né? Para quem consegue alcançar, qual que é o tempo médio assim que os pacientes levam para conseguir essa perda ou conseguir chegar no ideal? Olha, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, tá? Eu costumo dizer que uma perda muito rápido não é tão legal assim, tá? Porque construir uma mudança de hábito, vamos pensar numa pessoa de 30 e poucos anos, né? 30 e poucos anos vem adotando um hábito de saúde, um hábito alimentar, e aí ela chega num ponto que ela diz assim, não, eu não me gosto assim, eu quero uma mudança, né? Então, mudar isso de um dia para o outro não é tão simples, né? A gente precisa ir construindo de passos em passos, mas essa perda vai se tornando relativa, né? Então, às vezes se dá de forma rápida, às vezes se dá mais devagar, né? Mas a gente precisa ir construindo isso, né? Acho que nesse ponto. Quais que são os principais hábitos ruins que são contra o emagrecimento? Eu acho que principalmente as dietas muito restritivas, né? Vou deixar de comer, vou deixar de jantar para eliminar algum peso. Será que realmente parar de jantar vai te emagrecer? Né? Vou começar a tomar água com limão todas as manhãs, né? Será que isso realmente vai te trazer um emagrecimento satisfatório?
né, ou duradouro. Então, existem algumas restrições que acabam sendo ruins, né, principalmente para a criação de novos hábitos. E quais são os bons hábitos, então, que a gente pode pontuar que ajudam no emagrecimento? Além, a gente falou, né, criar bons hábitos, mas quais são eles? Constância. Se eu pudesse dizer em uma palavra, seria constância. O fato da gente começar a mudar hábitos de pequenos passos, né? De pequenos passos e transformando isso numa nova realidade e a gente manter essa constância faz com que a gente tenha uma mudança, né? Uma transformação. E aí essa transformação acontece de forma saudável. Isso em termos de alimentação e quais outros hábitos? E qualidade de vida, né? Porque a alimentação, como a gente falou, né? Ela está muito ligada também aos sentimentos. Então, a gente também precisa ter esse sentimento de mudanças, esses sentimentos positivos, né? Fazer coisas boas para si mesmo, né? Costumo relacionar que o emagrecimento está relacionado com 3 pontos, tá? Nutrição, autocuidado e orientação, tá? Quando existe um equilíbrio nesses pontos, é que a gente tem um 100% de resultado. Autocuidado, tá? Pode ser o exercício que você vai fazer, pode ser uma comida que você vai conhecer de forma diferente, tá? Pode ser ler um bom livro, pode ser dormir, tá? Porque dormir também é bem importante para o emagrecimento. Pode ser escutar uma boa música, cuidar da mente, cuidar do espírito. Tudo isso está relacionado na construção de bons hábitos, na mudança de bons hábitos. E é assim que a gente realmente consegue um emagrecimento saudável, né? De forma equilibrada. Com certeza, isso interfere totalmente na qualidade de vida. É verdade. É bem isso. E como que faz, Gabi, para a gente manter esse peso que foi perdido, enfim? E evitar os efeitos sanfonas, né? É trabalhar na constância, tá? Precisa ser sempre 100%? Não precisa ser sempre 100% regradinho. Mas a gente precisa ter consciência, criar consciência dessa mudança, né, dessa nova vida que se transforma, tá? E ter um equilíbrio, né? Manter um equilíbrio de vida também faz com que a gente evite esse sobe e desce, que muitas pessoas passam e que é muito difícil, né, de se lidar. Sobe e desce a perda de peso, né? O tal do efeito sanfona. O tal do efeito sanfona, né? Uhum. Como que ele acontece? Justamente porque não tem essa constância, não se adotam esses hábitos. E restringir muito a alimentação, tá? Restringir muito a alimentação também pode trazer o efeito sanfona. Vou cortar vou cortar o arroz, vou cortar 100% da minha vida o pão, vou cortar 100% o açúcar. Mas e quando volta a consumir isso, né? Quando volta, então, começa a se ter o efeito de sobe e desce, porque aí não se tem uma consciência alimentar, né? No equilíbrio. De comer pouquinhos, né? A gente pode comer de tudo um pouco, mas é ter esse equilíbrio na nossa vida. O ideal, então, é ir reduzindo aos poucos esses alimentos. Isso, né? A gente precisa... Depende... na verdade, eu vou mudar um pouquinho a tua fala, tá? Acho que depende do seu objetivo, tá? Quando a gente busca um emagrecimento, é lógico que a gente tem algumas necessidades, né? A gente chegou nessa necessidade, nesse resultado, a gente precisa trabalhar com um equilíbrio, tá? De manter, né? De pouquinhos em pouquinhos, então. A gente já falou aqui sobre tomar suco de limão, água com limão, enfim. Quais são os principais mitos e verdades do emagrecimento saudável? É justamente esse ponto, tá? Trabalhar com dietas que às vezes a gente vê na internet, né? Com dietas que às vezes a vizinha vai lá e diz, olha, isso me deu certo para mim, vai dar certo para você. Não é bem assim, né? Não é necessariamente essa linha de pensamento que a gente precisa ter, tá?
Vamos falar sobre o contrário agora? Ao contrário, ótimo, né? A gente fala sobre emagrecimento, mas também tem casos e quem quer engordar de forma saudável. Uhum. Temos um caso aqui no estúdio, 2 no caso, né? 2 casos no estúdio, que eu sou uma delas, né? Que tem uma certa dificuldade de engordar e conseguir manter esse peso. Né? Por que isso acontece? Também é o efeito sanfona, tá? Isso também está ligado aos efeitos sanfonas, às vezes falta de rotina alimentar, né? E pessoas que querem engordar, a gente também precisa ter um acompanhamento nutricional e um equilíbrio, né? Porque as pessoas não querem engordar de forma errada, né? Trazendo muita inflamação para o corpo, né? Isso também está ligado com doenças. Então, a gente também precisa ter um acompanhamento para que a gente aumente o peso de forma assertiva, né? Melhorando, olhando para a quantidade de massa magra, olhando para a quantidade de gordura corporal que a gente tem. Lógico que a gente vai ter um hipermetabolismo, um metabolismo muito mais acelerado, então tem que olhar para esses dados também para poder fazer uma boa orientação. Com toda certeza. O segredo, então, também é buscar esse acompanhamento, então, para que consiga fazer essa engorda, digamos assim, né? Essa engorda. De forma saudável também. De forma saudável, né? Porque eu acredito que é o que a maioria das pessoas buscam, né? Ser saudável, né? Ser saudável independente de padrões, independente de estruturação, né? A gente precisa se olhar e se sentir bem. Agora, claro, né, gente, que nem eu falei no início da nossa entrevista, final de ano é a época exata, agora em dezembro, para, né, emagrecer e fazer tudo o que quiser até chegar 2024. Tem um mês para isso. Dá tempo, Gabi? Ué, por que não? E por que não? Na verdade, é assim, ó, não existe um tempo certo, né? Existe a tomada de decisão, né? E se a gente for parar para pensar, agora eu não vou começar nada, uma mudança porque é final de ano. Mas será que até quando você vai procrastinar, né? Porque agora é final de ano, festas de finais de ano. Mas e depois? Carnaval, Páscoa, festas, viagens, férias. Então, a gente é acostumada a colocar vários empecilhos na nossa vida, né? E por que não, então, começar uma transformação agora, né? A partir do momento que você toma consciência na tomada de decisão, é ali que a gente precisa começar a trabalhar. Eventos, festas, percalços, digamos assim, vai acontecer sempre nas nossas vidas. E a gente precisa lidar com isso, aprender a lidar. Isso até, inclusive, falando do lado nutricional, né? A gente precisa aprender a lidar com esse equilíbrio para que a gente possa realmente ter um peso desejado, um peso com equilíbrio saudável, né? Acho que o principal vilão do emagrecimento é a segunda-feira, né? Porque todo mundo vai começar na segunda-feira, mas a segunda-feira nunca chega. A famosa segunda-feira. E aí eu digo, né? O melhor dia para você começar um regime, uma dieta, domingo, né? Não deixar para segunda-feira. Segunda-feira a gente já precisa estar engrenado nas coisas, né? Mas a maioria das pessoas acabam fazendo isso, né? Porque a segunda-feira não chega, essa danadinha. Não sei se isso acontece com os teus pacientes. Bastante. Gabi, então, quem já se planejou desde o início do ano, desde o ano passado, né, botando as suas metas, então ainda dá tempo. E quem quer fazer esse planejamento para o ano que vem, como que ele acontece? Ótimo, é a melhor coisa, né? A gente começar a criar um hábito para o ano inteiro, né? Então, de passos em passos, com uma boa orientação, né? E aí a gente começa a colocar metas, né? Colocar metas. Lógico, a gente conversou, né, sobre o resultado imediatista, né? Não existe milagre, né? Não existe milagre. A gente não pode querer um resultado que você começou a planejar lá no início do ano, querer agora conquistar tudo de uma única vez, num único mês. Mas a gente começa, né? Então, eu volto a dizer, com a tomada de decisão. E aí, a partir disso, é um planejamento que a gente faz. Metas por vez,
né? A cada passo. E é importante a gente comemorar essas conquistas também, comemorar cada passo a ser mudado, a ser transformado, né? Qual que é a principal transformação que você vê nos seus pacientes, enfim, nas pessoas que passam por esse emagrecimento? Autoestima. Autoestima e saúde, em primeiro lugar, né? A gente recebe muitos relatos de pessoas com situações simples do dia a dia que falta, né? Vou dar um exemplo, né? Nós duas estamos com as pernas cruzadas. Eu já recebi muitos relatos de pessoas que não conseguem fazer esse simples fato de cruzar as pernas, né? E a felicidade dessas pessoas, muitas vezes, é conseguir fazer isso. Coisa que é muito simples, muito ligada ao feminino, né? É uma coisa muito simples, mas que muitas vezes o peso acaba atrapalhando, né? Mudanças de doenças, deixei de tomar meus medicamentos porque eu consegui controlar, enfim, meus índices, né? Minha diabetes, minha pressão alta, né? Consegui controlar isso. Brincar com o meu filho, né? Quantas pessoas não conseguem sentar no chão para brincar porque o peso atrapalha? E isso é algo muito gratificante quando essa transformação acontece. E quando eles chegam nos contando, olha, hoje eu consigo andar, correr, né, ter esses meus momentos que antes eu não conseguia com meu filho. Né? Então, é muito, muito legal, muito gratificante conseguir ver e construir isso com os nossos clientes. Gabi, quem busca mais atendimento são homens ou mulheres? Hoje em dia está mudando. Tá? Hoje em dia está mudando. Antigamente, a gente tinha na cabeça que era muito feminino, né? Mas hoje em dia os homens estão nos surpreendendo, buscando cada vez mais saúde, não é só tanto o estético, né? Estão mais conscientes da necessidade, né? De se ter uma melhora no quadro de saúde, equilíbrio entre o corpo, né? Então, isso traz mais disposição para trabalho, para relacionamento familiar, relacionamento com os filhos, com a esposa. Então, é algo que às vezes a gente não consegue mensurar, né? Então, se está tendo essa consciência também por parte dos homens. Olha, que bom! A gente já falou que, inclusive, novembro é o Novembro Azul, né? De cuidado com a saúde do homem. Muito então, importante. Que bom trazer esse dado, né? Uhum. Importante que os homens também estão buscando se cuidar mais, também na questão estética de saúde e também voltado ao emagrecimento saudável. Uhum. Gabi, eu quero que tu traga pra gente aqui quais que são as dicas de ouro, né? Enfim, o que você pode deixar para quem está nos acompanhando hoje no nosso programa, que está acompanhando esse assunto sobre emagrecimento saudável. Quais são as dicas de ouro que você deixaria, então, aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Claro. Se eu puder deixar uma mensagem, você que está buscando um emagrecimento hoje, comece com pequenas ações. Pequenas ações diárias transformam uma vida, né? E faça isso por você, pela sua autoestima, pelo seu bem-estar, que as coisas começam a ser transformadas. Com toda certeza. A qualidade de vida está muito relacionada a isso. E com bom acompanhamento ainda de profissionais, melhor ainda, tá? Gabi, conta pra gente, antes de nós finalizarmos o nosso bate-papo aqui, quais são os tipos de profissionais que vocês disponibilizam para esses atendimentos? A gente tem profissionais da área estética, biomédicos, esteticistas. Eu, como farmacêutico, também contribuo, né? Também faço os meus atendimentos. Nutricionistas, a gente tem uma equipe de nutrição, né? Temos 2 nutricionistas especializadas em exames laboratoriais, em acompanhamento, né? E além das nossas consultoras que vão dar o direcionamento, né? A leitura, a primeira leitura, né, que a gente faz, laudo técnico, direcionamento dentro dos nossos protocolos. E a gente hoje tem uma parceria também com a parte terapêutica, que é bem importante a gente também cuidar da nossa mente, né? De que forma que essa parte terapêutica trabalha? Com acompanhamento mesmo, conversa, direcionamento,
né? Direcionamento, até para ajudar a construir também o passo a passo, as suas metas, né? Ajudar nesse processo. Muito bem. E como que a gente faz, então? Quem se interessou sobre o assunto, gostaria de saber um pouquinho mais, como que faz, então, para buscar mais informações? Bom, a gente trabalha, então, com a Magras, na Avenida Brasil, Leste 726, próximo ao Bourbon. As pessoas também podem nos procurar pelas redes sociais, @Magras Passo Fundo, ou entrar em contato por telefones WhatsApp também. Posso deixar o telefone? Claro. Posso deixar. Nosso WhatsApp é 999 40 4252. Muito bem. Gente, hoje falamos então um pouquinho sobre emagrecimento saudável, esse tema super importante para ninguém sair aí nesse último mês querendo fazer dieta da lua, dieta maluca, né? Loucas. Restrição, restrição total de não alimentação. É assim que a gente começa, né? Não é assim que se anda, né? Começar com equilíbrio em primeiro lugar. Mas tomada de decisão. O ponto-chave, olha aí. O principal passo. Primeiro passo é tomar a decisão, depois buscar atendimento especializado. Exatamente. Para conseguir fazer isso de forma saudável, de forma equilibrada. Quero agradecer então a Gabriela, que esteve aqui com a gente. Gabi, muito obrigada. Vou deixar você para deixar a mensagem final aqui para quem está nos acompanhando. Obrigada, Alessandra, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre emagrecimento, né? E convido quem gostaria um pouquinho de conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente está à disposição. Muito obrigada, então, você que nos acompanhou no programa de hoje, no nosso Papo Saúde. Quero agradecer também a Helena da Sua Flores, que está lá no novo endereço lindo dela, que faz os arranjos aqui do nosso cenário, né? Também o Regison Cabeleireiros, que faz a produção do nosso cabelo. E você que esteve aí acompanhando o nosso Papo Saúde, a nossa técnica que esteve aqui também nos acompanhando. Eu espero você na próxima quinta-feira com mais Papo Saúde, com mais conteúdo, mais informação aqui na NGTV. Boa noite a todos e até a próxima quinta. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. E Simple Organic, cosméticos sustentáveis de alta performance.